Olá, esse é o programa Uma Conversa com Informação e vou entrevistar ele, que é jornalista, chargista, formado em Arquitetura e Urbanismo pela UFAL e atual secretário de Comunicação do Estado, Enio Lins, que vai falar da sua trajetória e curiosidades sobre a charge. Muito obrigado, Enio, por nos receber. Nada. Prazer meu. Enio, eu queria que você começasse se apresentando para o público do DNM. Bom, eu nasci em Maceió, no ano de 1957, já tenho 58 anos, portanto, que eu fui em janeiro, e pretendo completar muito mais, lógico. Então, eu me formei em Arquitetura e Urbanismo, agora trabalho com comunicação e charge desde os anos 70. Eu me profissionalizei como jornalista em 1980, em janeiro de 1980. E de lá para cá tenho me dedicado especificamente às questões de comunicação, eventualmente no espaço público ou privado, também na área de cultura, mas prioritariamente minha ação tem sido na área de comunicação, como jornalista. Passou também pela política? Também pela política, ainda sou filiado ao PCdoB, fui militante de direção do PCdoB, direção regional, durante muitos anos e fui vereador pelo PCdoB eleito em 1988, com mandato entre 1989 e 1992. E não fui candidato à reeleição, embora tenha sido 2 outras vezes candidato para fechar chapa, né? Compor chapa. Aí uma vez fui candidato a vice-governador em 1990, numa chapa com o PT, e candidato a deputado federal para também não perder o espaço do programa eleitoral gratuito em 1986. Né? São essas as minhas atividades políticas públicas, né, partidárias, além de ser militante esse tempo todo. Eu queria que você falasse como você descobriu esse seu talento como chargista. Olha, toda criança desenha, não é? Então eu, como toda criança, desenhava. Só que as pessoas, a família, os amigos, passavam a incentivar muito que continuasse a desenhar. Eu fui na onda e continuei a desenhar e faço isso até hoje. Como você entrou no jornal? Bom, em 1997, aí como estudante de arquitetura, que não havia faculdade de jornalismo na época, na Universidade Federal de Alagoas, e como eu desenhava, eu fiz vestibular para arquitetura. No curso de arquitetura, eu descobri que para ser arquiteto não basta desenhar. O desenho ajuda, mas ele não é uma coisa tão importante na arquitetura. São outros elementos que definem um bom arquiteto, elementos esses que eu não tinha, né, como um atributo natural. Mas fui estudando o curso, entrei em 75 e em 1977 eu me encontrei como jornalista, inicialmente fazendo charge. Então, porque eu desenhava, entrei na arquitetura, e porque eu desenhava, saí da arquitetura. Os trabalhos que eu fiz de arquitetura nesse período foram enquanto eram estudantes, nesse tempo. E em 77, aí eu comecei as experiências, comecei a publicar, inicialmente na Gazeta de Alagoas, como colaborador voluntário, e depois passei a editar o jornal do DCE, que era o Boca do Estudante, que era o jornal do Diretório Central dos Estudantes da UFAL, cujo editor e criador foi o Aldo Rebelo, que era meu contemporâneo, e amigo, e companheiro de partido, também do PCdoB. Aldo editava e eu fazia charge. Depois rapidamente o Aldo foi para cuidar da UNE a nível nacional, da reconstrução da UNE, foi antes da UNE. E eu fiquei editando e desenhando no Boca do Estudante. E aí me apaixonei pelo jornalismo, decidi que ia ser jornalista naquele momento, precisamente no ano de 1978. Terminei o curso, já no último ano, porque eu não ia deixar para lá também, não é? Tinha algumas questões familiares que me levavam também a terminar o curso. Meu pai estava num estágio terminal de leucemia, e eu era o filho mais velho, para ele era uma questão importante ter um filho formado, eu não podia de maneira nenhuma negar isso. Então me formei, né, em arquitetura no começo de 80, mas no mesmo ano, em janeiro de 80, eu já estava profissionalizado como jornalista, porque na época, para você ser jornalista profissional, como não havia escola de jornalismo, a exigência era diferente. Você tinha que ter um contrato como jornalista já assinado, e você tinha que estar exercendo a profissão de jornalista, e isso ser atestado por uma junta formada pela Delegacia do Trabalho e pelo Sindicato de Jornalistas Profissionais. Então eu passei por todo esse roteiro, e logo em seguida, no começo do ano, eu já estava sindicalizado. Acho que eu sou o número 227 ou 272, uma coisa assim. Eu sei que tem 2 e 7.
nesse meio. Então, eu fui o penúltimo dos jornalistas profissionais em Alagoas que conseguiu o registro sem ter passado pela escola de comunicação, né? O último tem a impressão que foi o Léo Villanova, também pelo mesmo caminho, como chargista e estudante de arquitetura. Só que o Léo voltou para a escola para terminar o curso de jornalismo, entrou e terminou o curso de jornalismo, e eu não tive essa opção. Eu preferi me lançar na vida prática mesmo como jornalista, e mais tarde peguei o diploma de arquitetura só para ter uma gaveta. Mas hoje, a partir de então, eu passei a me dedicar exclusivamente ao jornalismo. Enio, como chargista, quais os prêmios que você recebeu? Nenhum, né? Mas eu nunca... Algumas vezes até eu tentei concorrer a alguns desses salões e tal, mas nunca tive sorte, aí desisti. Não é? Acho que o pessoal reconheceu que o trabalho não era esse balaio todo, aí desisti. Agora, tem um prêmio que eu ganho todo ano, que é o Espia, do Carlito Lima, que é uma votação pela internet, que o Capitão Carlito faz todo ano. E todo ano, pelo menos até agora, eu tenho ganho o prêmio Espia. Esse é o meu grande prêmio, e que se acumula, é repetitivo. Acho que daqui a pouco vão acusar eu e o Carlito de ter alguma composição, de ser alguma fraude eleitoral. Mas aí o fato é que o meu prêmio mesmo é o prêmio Espia, né, graças à organização do Carlito Lima, e é pela internet. É o público reconhecimento mesmo, né? Houve algum convite de jornal ou revista internacional? No começo sempre teve, né? Teve algumas, hoje em dia mais não, porque já estou estabelecido em Alagoas, já não há possibilidade mais de sair, creio eu. Mas durante um certo tempo eu colaborei com a imprensa partidária, em primeiro lugar, sindicalista nacional. Então, durante os anos 81, 82, 83, 84, eu publiquei muito trabalho nessa faixa, que era publicado fora. Na época não tinha internet. Então, como é que a gente fazia para produzir em Alagoas? Era via correios, fazia o desenho, botava no Sedex, e no outro dia o desenho estava em São Paulo, que era a sede do Tribunal Operário, a sede da Classe Operária, da revista Princípios, e esse material chegava lá no dia seguinte. O correio, há tanto tempo, ele inclusive era melhor do que hoje, era mais eficiente até. Não tinha Sedex 10, mas ele chegava antes das 10 horas em São Paulo, se você postasse antes das 4 aqui em Maceió. Então ajudava, eram publicações que não eram diárias, eram publicações quinzenais, semanais e mensais. Então o trabalho de desenho podia ser feito dessa forma, mandando os originais de forma real via correio. Então durante muitos anos eu trabalhei assim. E há uns 8 anos atrás eu também fui convidado pelo Jornal de Brasília e fiz charges para o Jornal de Brasília durante um período também. Depois isso desarticulou, eu também tinha muitas coisas a fazer aqui em Maceió, e o projeto do Jornal de Brasília também não foi adiante, né? Mas passei um tempo fazendo as charges para o Jornal do Brasília. Fora isso, toda a minha atividade é essencialmente em Alagoas, né? Isso são episódios, né, que são interessantes, foram interessantes, continuam a ser, porque eu continuo a colaborar com o Cláudio Humberto na coluna nacional dele, que é distribuído para todo o Brasil, mas meu trabalho é essencialmente local, essencialmente alagoano. E aqui no estado, o mercado para o chargista é amplo ou reduzido? Olha, o mercado para o jornalista, primeiro seguinte, o mercado para jornalista hoje é muito ruim. É muito mais ruim do que há 30 anos atrás, quando iniciei os trabalhos, né? Mas muito pior. A internet ela dá uma ilusão, né? Ela dá uma ilusão de que você tem novas chances, mas do ponto de vista profissional não é isso que acontece. Hoje a internet ela espalha o subemprego, ela espalha o trabalho não remunerado. Isso não pode ser considerado mercado, isso pode ser uma atividade cidadã, isso pode ser uma atividade cultural, isso pode ser uma atividade política, mas ela não é uma atividade profissional, ou seja, ela não ajuda ninguém a fazer a feira no final do mês. E a atividade profissional ela deve garantir isso, o trabalho deve garantir isso, embora ele tenha outros formatos, como eu já disse, que são formatos colaborativos, mas o trabalho produtivo que renda ao profissional uma remuneração básica para o seu trabalho, isso piorou muito em Alagoas, e não só para chargista, para comunicador como um todo, para quem trabalha em comunicação como um todo. Nós temos hoje mais de uma escola de comunicação em Alagoas,
produzindo algo como 150, acho eu, assim, o número que eu estou chutando, mas mais de 100 jornalistas por ano, e nós não temos o crescimento do mercado de trabalho. Né? Nós temos um mercado de trabalho achatado, cada vez mais sendo achatado pelas condições econômicas e pelo próprio dinamismo da comunicação em si, que cria dificuldade de sobrevivência para, por exemplo, os jornais impressos. Hoje é muito caro você imprimir um jornal. Né? Sempre foi, mas agora fica mais caro porque uma parte da publicidade do jornal migra para a internet, migra com mais frequência para a televisão. Não é? Então, deixa na mão os projetos de comunicação, como, por exemplo, o jornal impresso, revistas impressas, que possam pagar profissionais para trabalhar na confecção desse produto. Então, é uma questão complicada, né, o mercado de jornalista hoje, no Brasil todo, e acho que no mundo todo. Não é um problema de Alagoas, nem um problema do Brasil. Talvez seja mais difícil em Alagoas pelas dificuldades econômicas que o Estado passa, mas é um grau a mais ou a menos dentro de um problema nacional. Então, é ruim. Do ponto de vista de concorrência, a concorrência é absolutamente salutar. Absolutamente salutar. O ruim é quando você faz o trabalho sozinho, porque você não tem com quem trocar experiências, você não tem alguém que você olhe o trabalho e lhe inspire também. E a disputa é boa nesse sentido, né? A disputa é muito boa, ela estimula, né? Então, o cara aquela pessoa fez ali e encontrou uma saída, eu tenho que encontrar também, foi muito criativo, ela foi muito criativa nisso, eu preciso também ser criativo, né? Então essa disputa é uma disputa salutar, que não tem nada a ver com puxar o tapete de um e de outro. Sem essa disputa, sem essa competição saudável, o trabalho atrofia. Né? Então, mas isso a gente sempre teve bons chargistas em Alagoas. Eu comecei a desenhar copiando o Nunes e invejando o Hércules Mendes. Eu nunca consegui copiar o Hércules Mendes. O meu desenho tinha mais uma aptidão natural para a opção do Nunes. Então, eu, quando era garoto e jovem, copiavam esses dois que eram jovens na minha época e hoje são menos jovens, como eu também sou menos jovem, e o Nunes já se foi, já não está mais entre nós. Mas você precisa disso, todo mundo precisa disso. Então, teve em Alagoas, nós tivemos esses dois grandes chargistas em produção diária. Hoje o Hércules continua produzindo a nível de internet e faz também, ele próprio imprime um fanzine, que é um material dele, que é uma questão alternativa. Mas nós tivemos, no início do meu trabalho, nos primeiros anos, nós tivemos também grandes profissionais como o Léo Villanova, que para mim é um dos principais chargistas brasileiros e é um dos grandes desenhistas da atualidade, há muitos anos, né? Não só da atualidade, mas há muitos anos. O Léo é absolutamente brilhante. Né? Mas nós temos outros, nós temos o Adelmo, que está começando na Gazeta de Alagoas, o Adelmo Cândido, que está iniciando o trabalho, mas também com um grande talento. Nós tivemos aqui na imprensa também o Marcelo Sam, o Spinacé, nós temos o Vili, nós temos uma série de companheiros que eu só vou citar esses sendo injusto. Nós temos a Cristina Gomes, que é a primeira mulher chargista e cartunista em Alagoas, que hoje trabalha só com publicidade. Temos então profissionais. Agora, a estreiteza do mercado dificulta, e aí atrapalha todo mundo, porque você não tem como competir nessa disputa saudável para ver quem evolui com mais rapidez. Então, um ajuda o outro, né, nesse processo para a publicação dos seus trabalhos. Quando você não publica, você nem ajuda o outro, nem ajuda a si mesmo. Onde e como começou a história da charge? Olha, é polêmico isso, né? Porque se você entender a charge, a caricatura, não é, como um desenho de humor, um desenho satírico de humor, você encontra isso em inscrições muito antigas, você encontra isso inclusive em hieróglifos, né, no Antigo Egito, né, que você nota que alguns desenhos são diferentes do padrão normal, eram desenhos caricaturais, que eles estavam ironizando pessoas daquela época, milhares de anos atrás. Não é? Mas o que a gente considera como charge, ela está ligada ao desenvolvimento da imprensa, a imprensa de massa, que isso vem aos primeiros anos do século XIX, né, os anos 1800, com o desenvolvimento da imprensa na Europa, em primeiro lugar, em segundo lugar nas Américas, ele traz então essa
forma de comunicação, que é o desenho satírico, usando ou não caricatura, que é a charge. A caricatura é o rosto da pessoa, é a fisionomia da pessoa, é a representação do indivíduo. E a charge é a situação em que você critica, não é? Podendo você usar ou não a caricatura. No Brasil, o registro para a charge ele é de 1848, é o ano onde é registrado em jornais cariocas a publicação do que se entende como charge, feita por um pintor, um artista plástico, chamado Manuel de Araújo Porto Alegre, que inclusive tem um quadro do Manuel de Araújo Porto Alegre, pelo menos um quadro dele, na Associação Comercial de Maceió. Não é uma charge, é um quadro a óleo, muito interessante que está lá. Mas o Manuel de Araújo Porto Alegre ele também era ilustrador dos jornais do século XIX, ele foi a época em que ele viveu, e em 1848 ele publicou um desenho num jornal do Rio de Janeiro, que é considerado a primeira charge publicada no Brasil. E é exatamente uma crítica à própria profissão do jornalista. Ele mostra um jornalista se vendendo, né? Era uma charge que ainda tinha muito texto, né? Era um desenho artístico, né? Ainda mais parecido com um quadro do que com uma charge, como a gente chamaria hoje, propriamente dito, mas é esse o momento. E ela sofre um grande salto ainda no século XIX, quando chega no Brasil um italiano com excelente formação intelectual, um sujeito com posições também muito avançadas, era um cara que era contra a escravidão, etc., era republicano, que era o Ângelo Agostini. Então o Ângelo Agostini, ele revoluciona a prática da charge no Brasil, porque ele era um grande artista também, além de ser um grande jornalista, ele escrevia e desenhava muito bem, e através da Revista Ilustrada e outros tantos periódicos que ele desenvolveu na capital do Império, que era o Rio de Janeiro, ele mudou a face da charge e do humor gráfico no Brasil. Ângelo Agostini, no final do século XIX. O século XX ele tem também grandes profissionais que vêm até hoje, né, se revezando a nível nacional, como os irmãos Caruso, como o Milô, como o Ziraldo, como o Enfio, que já se foi, o Milô também já se foi. Então são grandes profissionais, o Jaguar, que ainda está vivo hoje e produzindo, apesar da idade, o Lano. Então nós temos e tivemos grandes profissionais no campo da charge, do cartoon e da caricatura no Brasil, e que está a nível internacional, não perde para ninguém no Brasil. Ok. Enio, qual o objetivo da charge e qual o público ela atinge? O objetivo da charge é fazer uma crítica bem humorada de uma certa situação dada, inclusive que pode ser trágica. Você pode trabalhar com humor sobre uma tragédia, né? Você pode ter uma morte e você trabalhar com uma forma bem humorada de criticar essa situação. Então, a charge, ela, por definição, ela é crítica, embora existam as versões da charge que elas também defendem causas, ela também defende um ponto positivo, né? Mas a essência da charge está na palavra que define charge, que é a palavra francesa correspondente à carga, e que estava ligada na época à carga de cavalaria. Então ela é uma pancada, ela é uma porrada. A charge ela é uma carga, né? Ela se dá uma carga, você dá algo violento em cima de uma situação. Essa é a definição básica da charge e ela segue assim até hoje. O público que ela atinge? Desculpa, o público que ela atinge é todo mundo, inclusive quem não sabe ler. Até esse também. E de todas as idades, para ela ser porque a função da comunicação gráfica, ela inclusive superar a barreira da língua. Nem sempre é possível, porque você tem que acoplar textos com certa naturalidade ao que você está escrevendo. Mas, por exemplo, o cartoon, que é uma modalidade do desenho de humor gráfico, ele trabalha com temas mais perenes, como sexo, como violência, como corrupção, não é? Que são temas perenes, que você não precisa identificar exatamente um personagem, mas é uma situação. E na maioria dos casos o cartoon trabalha sem nenhuma palavra, né? Ele trabalha silencioso e ele consegue passar essa mensagem durante séculos, né? Porque exatamente ele conseguiu superar a própria barreira da comunicação escrita. A charge ela é sempre direcionada à crítica política? Como eu disse antes, ela é uma abordagem crítica, mas ela não necessariamente política, ela pode ser ambiental, ela pode ser de costumes. Nós tivemos a charge mais perene no Brasil, um personagem mais perene, chargístico e mais famoso na história do Brasil é o Amigo da Onça. E o Amigo da Onça, ele
não fazia crítica política, era crítica de costumes. E exatamente numa área extremamente perigosa de você fazer, que você tem que ter muito talento, que é você fazer a crítica pelo seu contrário. Então, o Amigo da Onça era um cara mau caráter, um sujeito sem nenhum caráter, e que explorava as situações da forma mais condenáveis possíveis. Só que o seu criador, o criador do Amigo da Onça, que era o Péricles, e o continuador, depois que o Péricles morreu, Carlos Estevam, eles conseguiam dar ao Amigo da Onça um tratamento irônico e um tratamento satírico que passava uma informação positiva, mesmo que fazendo a crítica pelo lado negativo. Né? Então, essa é a definição e essa é a ação da charge. Ela pode ser sobre costumes, ela pode, não necessariamente ela tem que ser sobre política, mas ela deve ser preferencialmente crítica. Ok. Enio, quando o chargista, a charge era livre ao Enio ou um ponto de vista do editorial? Não, ela sempre é livre, né? Ela pode estar desvinculada do editorial, ela não necessariamente está desvinculada do editorial. Na experiência da Gazeta de Alagoas, como era na mesma página, e às vezes era feita simultaneamente, um conversava com o outro, o editorial conversava com a charge. Mas isso é particularidade de um determinado momento, não é uma regra. A charge, ela não tem necessariamente nenhuma vinculação. A única vinculação dela é com um assunto que o público possa identificar. Então, é um assunto do momento. A charge é algo do momento. É algo que está acontecendo naquele período em que o desenho está sendo feito. Pode ser não necessariamente no mesmo dia, mas algo que esteja na memória do leitor. Pronto, falando em memória, a charge ela fica na história? Ela fica na história, sem dúvida nenhuma. Fica na história. Na história. E tanto que se você pegar hoje uma biografia, um livro de história, invariavelmente esse trabalho vai refletir, vai publicar uma charge da época. Olha, naquela época, e mostra ali. Por exemplo, eu acabei de ler a biografia do Getúlio Vargas, né, escrito pelo Lira Neto, excelente trabalho. E se você pegar a biografia, são 3 livros, e em todos os 3 livros, em cada época, além das fotos, estão contidas charges da época de Getúlio Vargas, porque a charge contém muita informação, assim como a foto contém muita informação. Aonde é e quem maneja, assim, guarda essa charge antiga? Bom, aí você tem que ir nos arquivos que guardam os jornais. É a principal fonte. Ok. A charge ela é temida por quem está no poder? É, né? Não só quem está no poder, né? Quem está fora do poder também teme desde que tenha alguma coisa a temer, né? A charge ela não cria, né? A charge trabalha sobre situações dadas. Então só pode temer a charge quem tem uma notícia, né? Quem tem uma abordagem, algo que esteja sendo feito. Mas a charge é inofensiva, ela por si só, né? Naturalmente que você pode ter um caráter das pessoas, que a pessoa pode criar situações, né, que sejam situações inadequadas. Né? A charge não é perfeita, né? É feita por seres humanos e podem ter, às vezes, outros motivos que movam a charge. Né? Mas aí é um problema ético, não é exatamente um problema da forma de comunicação em si. É permitido tudo a charge? Não. Eu acho que tudo só é permitido a quem se acha um Deus, né? Então eu posso tudo, né? Quem não se acha um Deus, quem tem noção da sua humanidade, até os animais, né? Sabem que não se permite tudo, né? Tem um instinto, né? Você sabe que tem limites para tudo. A charge é um alvo maior da censura? Não, maior não, né? A censura ela atinge as manifestações como um todo. A charge é só um alvo entre os alvos que podem ser exercidos pela censura. Né? Então, não há, especificamente, eu acho, que não há uma prevenção especial contra a charge. E devido aos acontecimentos agora atuais, queria saber se você é Charlie. Não, eu não sou Charlie, eu não concordo com a linha editorial do Charlie. E sou absolutamente, naturalmente, protesto contra os atentados. Acho que o terrorismo, seja por quem seja praticado, pela causa que queiram defender com atos terroristas, ele é abominável, ele é condenável. E eu sou adepto do combate ao terrorismo por formas não pacíficas. Eu não acredito em combate ao terrorismo pelo convencimento. O terrorismo deve ser combatido policialmente, deve ser combatido com a mesma arma que o terrorista usa. Isso para mim é absolutamente claro. O que aconteceu no Charlie é algo de tamanha repulsa que a gente deve ter, da mesma forma
como as populações que moram, por exemplo, na faixa de Gaza, são alvo de ações terroristas, como quem mora em Israel e é alvo de ação terrorista porque defende a faixa de Gaza, como quem mora nos Estados Unidos e é alvo de ação terrorista porque é contra os Estados Unidos, como os muçulmanos que são atacados por grupos estrangeiros e são mortos em função dessas crenças e do preconceito. Então, isso tudo deve ser combatido sem nenhuma trégua. A humanidade não pode conviver com isso. Agora, a linha do Charlie era para mim uma linha extremamente agressiva, uma linha preconceituosa e uma linha que desrespeita as crenças das pessoas. Certo? Então, eu, por exemplo, não creio, né? eu não tenho crença, né? mas eu acredito em quem crê. Se a pessoa acha que tem um Deus ali, que é para ele a referência de vida, a referência ética, a referência de uma linha a ser seguido, certo? A ser seguida, seja ele católico, seja ele muçulmano, seja ele protestante, seja ele hindu, seja ele espírita, há que se respeitar essa crença. Há que se respeitar essa crença. E se a pessoa se sente insultada, se você tem uma abordagem contrária a esse entendimento da pessoa, eu acho que você tem que avaliar até onde pode ir. O que não significa dizer que você não faça crítica, não é? À religião. A religião é feita por pessoas e a religião também merece crítica. Então não é que a religião seja incriticável, seja algo que você não possa tocar. Não, você pode tocar, você pode criticar as religiões, você pode criticar os deuses. Por que não você vai criticar os deuses? Você pode criticar. Agora, o limite, é importante que você tenha noção do limite, que você pode ou não pode ir. Porque você pode ultrapassar o limite. Não tem problema nenhum. Qual é o problema se você ultrapassar o limite? Nenhum. Só que tem problema se você ultrapassar o limite. Ele tem consequências se você ultrapassar o limite. E você tem que analisar essas consequências, certo? Então, se você chega, como aconteceu uma vez na televisão brasileira, de um pastor protestante que chuta uma imagem de Nossa Senhora, é necessário que seja feita antes uma análise para ver, bom, eu vou ultrapassar esse limite e vai ter consequência de ultrapassar esse limite. Vale a pena ou não vale a pena ultrapassar esse limite? No caso que aconteceu há muitos anos atrás, o pastor achou que deveria ultrapassar esse limite e chutou uma imagem de Nossa Senhora na televisão e deu problema. Não a esse nível, ninguém agrediu o rapaz, ninguém deu um tiro no rapaz, mas deu um problema de certa gravidade em relação a isso aí. Então é algo que você tem que levar em consideração. Eu, pelo menos, tenho conflitos nessa área, né, com a minha atividade profissional. Eu tenho conflito, por exemplo, quando eu critico a posição do Estado de Israel. Qual é o problema que tem nisso aí? Por exemplo, eu vou citar o meu exemplo. É que o símbolo do Estado de Israel, os símbolos do Estado de Israel, eles são os símbolos religiosos do povo judeu, como a estrela de 6 pontas. Quando você vai representar o Estado de Israel, o símbolo desse Estado é esse, é o ícone religioso. Então algumas pessoas se sentem tocadas, eles acham que aquilo não é só uma crítica ao Estado de Israel e à política do Estado de Israel, do governo israelense, mas é uma crítica à religião dele, à religião judaica, e protestam. Então eu já tive diversas reuniões, e tentei fazer diversos acordos com amigos que são judeus e com a própria comunidade judaica, para que a gente chegue a um acordo, para eu ver essa questão dos limites, e eu concordo com essa discussão. Certo? Então, a última discussão que nós tivemos, eu concordei em não usar, ou usar o mínimo possível, os símbolos do Estado judaico que possam ser confundidos com os símbolos da religião judaica. Quando, eventualmente, tem ultrapassado esses limites, que nunca mais isso aconteceu, mas nas vezes que aconteceu, eu recebo cartas, recebo protestos, etc. e tal, e a gente conversa, né? A gente conversa civilizadamente, não é? Mas eu também não tenho interesse em esticar a corda, porque sinto que essas pessoas se sentem tocadas religiosamente nessa questão, e não é o meu objetivo tocá-las religiosamente, e sim, no caso específico da prática do Estado de Israel, criticar o Estado de Israel. Então, tem os limites. Eu opto por respeitar esses limites, embora tenhamos atritos, né? Então você exagerou nesse dia, não exagerei, então a gente vai conversando sobre isso aí. Mas o limite sempre é importante ter, e você ter noção do seguinte: você pode ultrapassar todos os limites, mas tem consequências.
né? A consequência até de você machucar as pessoas, de você deixar as pessoas chocadas. Então você tem que analisar isso também. Não é o limite só porque pode ter uma reação violenta contra você. Isso é o extremo, né? Mas no dia a dia você tem que ter essas considerações, né? Então tem limite. É como, por exemplo, as próprias considerações pessoais, né? A opção sexual, a cor das pessoas, se a pessoa é gorda ou é magra. Hoje em dia você tem que olhar tudo isso, sempre você tem que olhar tudo isso, porque tem um momento em que você pode estar agredindo determinado grupo de pessoas, né? Então eu acho que o Charlie, ele passou todos os limites e continua passando todos os limites, independente de ele ter, a partir de agora, uma proteção policial ou não, que tem que ter, mas eu não acho essa prática correta. Então eu sou absolutamente solidário aos companheiros franceses, né? Se tiver qualquer manifestação, eu estou junto na manifestação contra a violência que eles sofreram, mas não defendo a linha editorial deles. Então eu não sou o Charlie. Enio, então fica à vontade agora para dar uma dica para o pessoal que quer ser um bom chargista como... Olha, eu acho que já falei demais, né? Mas aí já cansei. Se tiver alguém ainda assistindo, alô, você está assistindo aí? Aí se tiver alguém ainda assistindo, para a pessoa ser um chargista, é só desenhar, é só criticar o que você acha que deve ser criticado. O objetivo primeiro é o conteúdo, a forma, ou seja, o desenho, ele vem depois. Então nós temos grandes chargistas que não passariam em nenhuma escola de belas artes, que seriam recusados como desenhistas, mas que são pessoas brilhantes na sua atividade profissional. Um desses, por exemplo, morreu no atentado do Charlie Wolinski. Wolinski era um desenhista que ele sabia desenhar muito bem, mas ele tinha uma opção de um desenho muito tosco, como se fosse de um iniciante, né? Um traço muito aparentemente simplório, né? Um desenhos muito simples e muito minimalistas, né? Aparentemente mal acabados, mas através dessa técnica ele conseguia trabalhar. Ele era um especialista nas questões sexuais, ele trabalhava a questão sexual com abordagens que seriam agressivas para tantos outros colegas de profissão, mas ele conseguia trabalhar com uma leveza impressionante em função exatamente do traço dele ser um traço aparentemente tosco, era um traço infantil, é como se tivesse uma criança trabalhando com assuntos extremamente sérios e polêmicos. E ele conseguia reproduzir atos sexuais de forma que ninguém se sentia tocado por aquilo ali. Então, em primeiro lugar, você tem que ter a ideia. E a ideia de como representá-la. E depois vem o desenho, que aí você vai ajustando o desenho de acordo com as circunstâncias. Ok, então com essas dicas sobre a charge, eu agradeço ao Enio pela Eu que agradeço a oportunidade. E peço desculpa por ter falado tanto. Não, que é isso. Com a imagem de Eleonora Dulce Leite, vamos ficando por aqui. Esse foi o DNN, tornando o homem cada vez mais sábio.